Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né? Graças a Deus. Então, iremos começar a nossa aula, tá? A partir de agora. Essa aula hoje, ela retrata, né? Basicamente, o que vocês tiveram que pesquisar aí, né? Acredito que a maioria, né, pesquisou, né? Ainda vou receber essa atividade, como eu falei hoje, tá? Sobre os fenômenos cadavéricos. Inclusive, essa aula, ela vai servir para aperfeiçoar ainda mais a questão do conhecimento de vocês, aqueles que fizeram a pesquisa, né? Os que não fizeram vão ter a oportunidade de estar vendo conteúdo e, com certeza, pesquisando para poder entregar essa atividade, que é uma atividade que ficou, né? A terceira questão para casa, né? Uma atividade extra-classe. Então, vamos começar, gente, a nossa aula de hoje falando sobre a antropologia forense, certo? Bem, biologia da decomposição humana. Nós, em relação à antropologia, nós vamos falar sobre anatomia, certo? Principalmente a anatomia do esqueleto humano, ok? Parte de crânio, quadril, arcada dentária. A gente vai visualizar essa parte aí. Vamos ter aula prática sobre isso também, para vocês começarem a aprofundar esses conhecimentos também práticos, né? De como fazer esse processo de identificação. E, como eu falei, né? Alguns alunos já entraram em contato comigo. Hoje, a gente já vai colocar a relação nominal, certo? Dos alunos com os respectivos horários, tá? Então, eu até meia-noite eu vou estar fazendo isso aí para entregar para vocês. Aqueles que ainda não entraram em contato comigo, nós vamos dar um intervalinho depois da segunda aula, né? No caso do link 2, vai ter uma atividade, você aproveita para entregar a atividade, você vai colocar o seu horário. Professor, na quinta-feira eu posso entrar, e a quinta-feira nós vamos começar a aula no laboratório às 16 horas, certo? Então eu posso entrar às 16 horas, ou eu posso entrar às 17. Não, professor, eu trabalho durante o dia, eu só posso entrar às 18 horas. Não, eu só posso às 19 horas. Então, o horário máximo que a gente vai ficar lá, certo? Lá na escola, por questão nós não podemos colocar todo mundo, né, na mesma sala, né? Vai ter que ser dividido em horários, tá? Uma hora para cada um é o suficiente. Então, cada um vai no seu horário. Terminou pela questão da aglomeração. Quando terminar a prática, quando terminar a prática, o aluno, ele vai, né, para casa, tá? Ele não vai ficar lá na escola, até mesmo por conta dessa questão que eu estou falando da aglomeração. Caso o aluno não possa ir, está com algum problema de saúde, ou tem alguém na família, né, como um idoso, por exemplo, ou outros fatores relacionados à pandemia, né, que não possam ir, entre em contato comigo, coloca seu nome completo e a justificativa. Professor, não posso, porque nesse dia, infelizmente, eu estava doente, ou eu não posso ir por conta que eu moro com um idoso em casa, ou eu não posso ir porque eu tenho uma comorbidade, eu sou diabético, hipertenso, ou eu não posso ir ou porque eu tenho asma, tenho um outro problema de saúde que não possa ir para a prática. Então, você justifica, coloca o seu nome lá, e aí a gente repassa, né, essa justificativa para a coordenação, tá ok? Tô. Oi, Alice. Boa noite. É porque a gente atrasada, eu estar resolvendo aqui um BO, que foi que eu perdi. Não, nós estávamos falando agora só sobre a questão da prática, que vai ser no dia 24, certo? Então, nós vamos ter ainda mais uma outra aula na semana que vem, tá? E aí, lá no finalzinho, nas duas últimas quintas-feiras do mês, agora de junho, nós vamos ter aula prática, né? Nós vamos dividir os grupos. Pois é. Aí você disse que era dia 24 e... E, no caso, dia 1º, né?
1º de Tu julho. falou que era na quinta próxima, que 24 vai ser uma quinta-feira, Isso, a outra quinta vai ser dia 1º, que é uma semana depois. isso, justamente. Pois é, aí eu e a Marlene, como a gente não mora aí, e a gente trabalha, Uhum. principalmente ela, a gente vai ficar na parte da tarde. Tá ok. Aí a gente quer saber, aí você ainda vai montar a Vou lista para a montar gente o grupo, publicar, vou né? fazer a relação, tá? E eu vou estar enviando lá no grupo. Eu preciso só que vocês, gente, cada um de vocês, aquele que não entrou em contato, coloque o nome completo. E aí, professor, eu só posso ir no horário da tarde, por exemplo. As meninas estão me comunicando agora que elas podem ir no horário da tarde. Porque eu acredito que não vai dar para a gente concluir essa prática em apenas um dia, com todos, né? Por conta desse processo, como eu falei, do ensino híbrido, não dá para poder colocar todo mundo na mesma sala, e a gente vai acabar tendo que dividir 2 quinta-feiras para poder fazer essa questão das práticas, né? Então, é apenas o começo, né? É apenas o começo das nossas práticas, né? Então, vai ser o primeiro passo, depois nós vamos fazer o levantamento de outras práticas com vocês no mês de julho, para a gente dar continuidade nesse processo. Pois é, aí minha dúvida só é essa, você vai botar lá, eu e Marlene podemos ir na quinta, 1º de julho, na parte da tarde, né? Isso. Aí eu Aí coloco quando o horário botar, direitinho para tá, vocês, entendeu? tá, porque como Colocar o horário. a gente mora 40 minutos daqui para aí, quase uma hora, depende. Aí a gente tem que saber o horário direitinho para a gente se programar, porque ela trabalha. Ok. Eu também trabalho, mas meu trabalho é mais online. Tá certo. Pois nós vamos aqui começar a nossa aula, gente. Desliguem aí o som aí, desativem o som de vocês, tá? Então vamos começar aqui. Biologia da decomposição humana, né? Decomposição, gente, é um termo usado para descrever os processos em que a matéria orgânica é degradada em partículas menores e em nutrientes. Esses nutrientes são devolvidos ao meio e podem ser reaproveitados por outros organismos. É o seguinte, quando você ouvir falar em decomposição, quem é que sofre essa decomposição? Não é apenas o ser humano, são todos os seres vivos. Por exemplo, as plantas também entram em processo de decomposição depois que elas morrem. Outros animais, como cachorro, como gato, por exemplo. E acontece esse processo de degradação da matéria orgânica. O que é isso, gente? Matéria orgânica. O corpo humano, gente, ele é composto de matéria orgânica, né? Matéria orgânica é o que tem no nosso corpo de matéria orgânica? É o sangue, são os tecidos, como o nosso músculo, por exemplo, os nossos órgãos. Tudo é composto de matéria orgânica. E quando acontece a morte de um indivíduo, na aula passada nós vimos o tipo de morte, né? Hoje nós vamos relatar um pouco mais do que acontece aí nesse processo de decomposição humana, né? Então, quando acontece uma morte de um indivíduo, o indivíduo ele vai falecendo de dentro para fora, né? Em relação à morte celular dele. Nós somos compostos aí por bilhões, né, de células diferentes aí que compõem vários tecidos corporais humanos que a gente tem. Então, quando acontece a morte de um indivíduo, vai acontecer inicialmente a ausência, né, de circulação sanguínea, ou seja, o sangue que leva oxigênio e nutrientes para as células, ele é que realmente sustenta ali a nossa vitalidade celular. Então, o que é que acontece? Quando tem essa ausência de circulação, se o coração não voltar a funcionar, né, nós vamos ver hoje que existe a parte da morte imediata e a morte não imediata. Quando realmente o indivíduo está morto ou não. Então, para que vocês possam reconhecer esse processo, é necessário esse estudo da aula de hoje, né? Para avaliar se realmente aquela pessoa pode estar morta ou não, né? Então, existe uma diferença em relação a isso. Muitas vezes, a pessoa foi encontrada desacordada, está sem pulso, o coração, lógico, né, não tem mais frequência cardíaca, ou seja, não está bombeando sangue.
Se aquele indivíduo não for reanimado, né, não tiver uma reanimação cardiopulmonar, que a gente chama de RCP, né, que é a sigla, não tiver manobra de RCP adequado, for fazer aquele ciclo, né, de massagem cardíaca e ou processo de desfibrilação, nós vamos ter aquela pessoa pode vir, né, a ter sérios problemas a nível celular, como no caso, o sangue não está circulando, as células podem morrer, né? Então, os cientistas dizem que o prazo máximo aí para não ter sequelas é de no máximo de até 10 minutos. Passou de 10 minutos, já o corpo ele já pode sofrer com diversos tipos de problemas, né? Então, essa parte que eu estou comentando com vocês, gente, vocês têm que estar atentos. Por quê? Quando vocês estiverem lá no SVO, no Serviço de Verificação de Óbito, num laboratório, no IML, em outro instituto como funerária, né? Por exemplo, o serviço funerário aqui em Teresina, ele ajuda muito o serviço de verificação de óbito. Às vezes parece uma pessoa em casa, é só, por exemplo, da Pacto União ou da funerária, por exemplo, e o funcionário lá, o agente funerário, se desloca até o local. Não viu nenhum sinal de morte violenta, ou seja, um envenenamento, um suicídio, ou um ferimento, ou alguma lesão, o indivíduo ele pode sim ajudar o serviço do serviço de verificação de óbito, levando essa pessoa, né, até o SVO. Mas lógico que antes disso tem que conferir se o SAMU veio, se realmente o médico foi lá, se o serviço de atendimento móvel de urgência fez, né, fez essa parte aí dos cuidados, né, que nós temos, os cuidados que nós temos com essa parte de atendimento, né? Então, essa parte que eu estou falando para vocês, gente, a gente tem que ter bastante cuidado na hora que for averiguar, né? Quem estiver lá na funerária, caso a gente for fazer alguma remoção de um corpo na residência, no ambiente fora do ambiente hospitalar, a gente vai ter que fazer essa avaliação se realmente aquela pessoa ou não foi ou não atendida, né? Passada aí por esse processo aí de averiguação aí dos sinais vitais, o médico, né, do SAMU, um profissional de saúde avaliou. Então aí nesse caso aí nós temos que ter bastante cuidado em relação a isso. Agora, aconteceu o óbito, né? Não teve lá como reanimar aquela pessoa, infelizmente, a pessoa veio a óbito, ela vai passar por esse processo de degradação da matéria orgânica. Ou seja, o sangue para de circular, não vai ter mais oxigênio, não vai ter mais outros nutrientes que eram levados pelo sangue para os tecidos, para outras células. Então, o que é que vai acontecer? Essas partículas celulares, né, elas vão começar a serem decompostas como o restante do tecido, né? Então, o corpo ele vai passar por um processo de degradação da matéria orgânica, fruto de quem? Da ação dos principais decompositores, que são as bactérias e os fungos, né? Então, bactérias e fungos, principalmente bactérias. Começa inicialmente a ação de quem? Das bactérias aeróbias, que são as bactérias que se alimentam de oxigênio, então, bactérias aeróbias. Bactérias aeróbias. E depois, as bactérias anaeróbias. Anaeróbias. Então, as bactérias aeróbias, gente, elas se alimentam de oxigênio. Já as bactérias anaeróbias, não. Se alimentam de gás carbônico, nitrogênio, enfim, outros gases existentes no meio, que no caso do ser humano ele vai virar um ecossistema mesmo, né? Então vai ter a ação de bactérias, tanto aeróbia como anaeróbia, e a ação também de fungos. Outros parasitas também participam do processo, até chegar na questão da putrefação propriamente dita, e aí vai começando outros estados que nós vamos falar na nossa aula de hoje, tá? Então, continuando aqui,
nós vamos ter a ação principal de bactérias e fungos. Então, classificação dos decompositores: aeróbios são micro-organismos que se alimentam de oxigênio, precisam do oxigênio para sobreviver. Então, ali, gente, ainda vai permanecendo um oxigênio, um nutriente a nível celular. Não é porque a pessoa morreu que vai acabar todo o gás que tem lá dentro do organismo dela. Não, ainda vai ter oxigênio, ainda vai ter nitrogênio, que foi levado ali para dentro da célula, principalmente na região dos pulmões, do coração, outros órgãos, como, por exemplo, os rins, o fígado, né? Então, a ação principal que vai acontecer será no sistema digestório, ou seja, no intestino. Essas bactérias aeróbias e, consequentemente, as anaeróbias, elas vão fazer esse processo de degradação da matéria orgânica, apodrecendo o corpo. Por quê? Por que apodrece? Porque no metabolismo bacteriano são exalados gases, né, como metano, a própria amônia. Então, nós temos aí diversos tipos diferentes de gases fétidos, né, que dá aquele odor realmente de carniça, né, as pessoas costumam falar, mas isso vai acontecer com cada um de nós, né? Ninguém sabe o dia e nem quando. Se a gente soubesse, a gente se preparava melhor. Mas, como eu falei, todos os seres vivos, nós vamos passar, né, sobre essa questão da decomposição. Cada um vai ter esse processo de degradação da matéria orgânica, tá? Vamos falar agora de fatores que interferem na decomposição. Os principais, gente, são temperatura e umidade, né? A temperatura. O calor é importante para a aceleração do processo de decomposição humana. Então, o calor, realmente, ele é muito importante, né, para a aceleração do processo de decomposição humana. Imagine só, um indivíduo que faleceu em via pública, aqui em Teresina, né? A gente sabe que nós vivemos aqui numa zona de muito calor, né? Então, vai interferir bastante nesse processo. Então, se é um local, gente, que é frio, o corpo vai preservar muita matéria orgânica, né? Porque conserva. Agora, se o indivíduo falecer em uma região como a nossa, se for um local que vai receber luz solar, ele vai realmente se decompor mais rápido. Agora, se ele estiver num ambiente muito úmido, frio, ele vai ter uma conservação bem maior do que aquele que está em um local que não é, né? Realmente não é tão quente, né? Então, a umidade. Os locais úmidos, eles vão favorecer um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias. Mas isso não quer dizer, gente, que ele vai apodrecer mais rápido, e sim vai proliferar a ação de fungos e bactérias. Só que ele vai manter muito o estado dele, da pele dele, né, em local muito úmido. Ele não vai liquefazer rapidamente, mas vai ter sim uma aceleração microbiana, né? Ou seja, vai ter esse processo de proliferação, um aumento de fungos e bactérias em locais como esse, né? Então, temperatura e umidade são fatores que vão interferir nesse processo de decomposição humana. Então, faço o seguinte questionamento, pessoal. O que aconteceria se não houvesse decomposição? A decomposição é um processo que faz com que alguns nutrientes retornem à natureza, né? Caso a decomposição não ocorresse, os nutrientes não ficariam disponíveis novamente e nenhum outro ser vivo poderia utilizá-los. Assim sendo, teríamos vários cadáveres no planeta de animais, plantas e outros seres vivos, né? Imagine só como seria esse processo, né? Façam aí essa avaliação. Realmente, né, quando Deus fez todos os seres vivos, ele pensou até nessa parte aí da biologia, do que realmente o corpo, o que iria acontecer com o corpo, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Essa é a grande realidade.
Então, a decomposição humana, gente, ela faz parte. Mesmo o corpo lático, né? Quem está lá na funerária, que está trabalhando com tanatopraxia, preparando o corpo, né? E quem vai observar o corpo, vai fazer uma exumação posterior, por exemplo, em algum caso criminal, mesmo aquele corpo que foi colocado produto nele, né? No caso, fluidos à base de formaldeído, ele vai se decompor. Né? Então, todos nós vamos se decompor, independente de colocar produto ou não. Né? Até as próprias múmias, a gente vê que preservou matéria orgânica, mas não todo, né? É sim uma preservação de parte da matéria orgânica, mas o processo de decomposição acontece em cada um de nós, independentemente se a pessoa prepara o corpo ou não. Lógico, existem muitas técnicas agora, mais modernas, né? Utilizando outros produtos, e o corpo ele vai preservar a matéria orgânica para sempre. Hoje tem técnicas aí que o indivíduo fica, ó, durante muitos anos ali da mesma forma, né? Então a gente sabe que realmente teve esse processo de evolução, né? Mas as nossas técnicas aqui brasileiras, elas não garantem tanta eficácia nessa questão de anos, apenas meses, né? Porque nossos produtos são à base de formaldeído e vão permanecer durante um certo tempo ali na matéria orgânica, mas, consequentemente, devido a ser um líquido muito volátil, ele vai acabar sendo evaporado, né, pela própria decomposição humana, ele vai acabar perdendo a sua eficácia, a sua ação durante um determinado período de tempo. Isso também vai depender muito da quantidade de produto, né, das características do corpo, enfim. Né? Então, mesmo sendo preparado o corpo, ele vai sim sofrer um processo de decomposição, não tão rápido quanto aquele que não é preparado. E agora, pessoal, como o corpo humano se decompõe? Né? Depois que acontece a morte do indivíduo, acontece a parada da circulação do nosso corpo. Né? Então, aí temos um processo chamado hemólise. O que é hemólise? É a quebra das células de sangue. Então, o que é que a gente vai ter? Anotem aí. O que é que tem que ter primeiro? Primeiro tem que ter parada. Deixa eu escrever o nome completo, fica melhor para vocês. Parada cardiorrespiratória. Tendo parada cardiorrespiratória, eu vou ter ausência de circulação de sangue. O sangue não está circulando, o indivíduo não foi reanimado, não teve reanimação, o indivíduo vai entrar no processo chamado de hemólise. Essa hemólise é a quebra das células, ó, quebra das células do sangue, certo? Então, a hemólise é a quebra das células do sangue. Aconteceu esse processo, gente, todo nutriente que estava lá dentro do sangue, como oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, potássio, sódio, vitaminas, enfim, eles vão ser o quê? Eles vão ser completamente produto da digestão de quem? Das bactérias que estão presentes no próprio corpo. Então, as bactérias que estavam lá no corpo, elas mesmas é que vão começar esse processo de decomposição. Lógico que depois vai ter a proliferação de outras, e ademais pode adentrar também, dependendo do local que a pessoa faleceu, outros tipos de micro-organismos que vão também ajudar nesse processo de decomposição. Então, vamos ver aqui a principal função do sangue. O sangue é responsável por quê? Por levar oxigênio e nutrientes para as nossas células. Consequente, todas as células dos tecidos corporais humanos morrem e, com isso, o nosso corpo perde suas defesas e começa a ser atacado por todos os lados. Né? Então, essa defesa ela vai ser quebrada. Né? Essa defesa aí dessa responsabilidade do sangue. Então, o sangue
ele é responsável por levar oxigênio e nutrientes. Se ele para de circular, esse oxigênio e nutriente ele vai acabar, né? Então, com isso, o corpo não vai ter mais o sistema imunológico ativo e todos os micro-organismos, até os que estavam encapsulados dentro do corpo, eles vão quebrar ali, vão se proliferar e vão atacar os órgãos e vísceras e outros tecidos, né? Todos os tecidos do nosso corpo, para começar esse processo de degradação do corpo humano. Pessoal, tá faltando 1 minutinho e 17 segundos. Vocês estão entendendo até agora? Copiem essa primeira parte aí. Essas informações que eu passei aqui no lado, ó. Não deixem de copiar. Tá faltando 1 minutinho, eu vou colocar lá um novo link para a gente continuar, tá bom?